Boa tarde a todos, meu nome é Omolabake Olatio, eu estou associada com a Creative Economic Practice, o nosso escritório de Lagos. Sejam bem-vindos a Fashionomics Africa, o programa de Accelerator. Hoje, nós vamos falar um pouco sobre gerenciamento financeiro adequado, gerenciamento de despesas e controles internos. Lembrem-se que a tradução está disponível em inglês, francês, português e árabe. Por favor, selecionem o ícone para escolher o idioma. Sejam bem-vindos a essa sessão. À medida que você estiver esperando, por favor, liguem as câmeras se for possível. Eu compartilhei no chat o que você vai poder ver nessa sessão. Antes de nós iniciarmos, vamos falar sobre algumas regrinhas. Ligue a câmera se você puder, utilize o chat para fazer perguntas. Levante a sua mão se você quiser dizer alguma coisa. O que será discutido aqui fica aqui. Deixe o microfone no mudo, a menos que queira falar alguma coisa, participe de forma ativa e dê espaço para outros participarem também. Por favor, certifiquem-se de que o seu nome no Zoom é o mesmo nome que você fez a inscrição. É para a gente poder anotar quem está presente, e nós vamos fazer isso em algum momento. Novamente, gostaríamos de pedir que você se renomeie para que o nome do Zoom seja o mesmo da sua inscrição, para que a gente não marque como uma falta. Esse é o nosso facilitador de hoje, Abiodun Ajanaku. Ele é um consultor de gerenciamento financeiro. Ele ama solucionar problemas e dar apoio para startups, para investidores. Atualmente, ele é o nosso líder no CC Hub. Ele nos dá os dados financeiros, processo de tomada de decisão, em qualquer tipo de organização, apoia empresas, incluindo sistemas de gerenciamento eficazes que apoiam o uso de dados financeiros para acelerar o crescimento e a performance. Ele tem expertise e tem várias áreas diferentes, incluindo, mas não limitado a planejamento financeiro, análise, estratégia de negócios, compliance, gerenciamento de operação, governança financeira, fazer due diligence, expansão e aquisição, relatórios, aplicações de machine learning e automação de workflow. Estamos muito empolgados que você está aqui hoje e esperamos ter uma boa sessão de aprendizado sobre gerenciamento financeiro adequado. Seja bem-vindo, estamos felizes que você esteja aqui. Muito obrigada pela apresentação, fico muito feliz. Olá a todos, é muito bom estar aqui com vocês hoje. A discussão hoje é falar sobre gerenciamento e nós vamos olhar também controles e gerenciamento de receita. Esse é um tipo dos assuntos que eu amo falar sobre isso. Se você se conectar com o meu perfil, você vai ver que eu também gosto muito de apoiar startups fazerem coisas incríveis usando a tecnologia. Tentar criar um processo para solucionar esses tipos de problema. Então, para mim, é isso que eu gosto de fazer. Eu defendo isso para que seja processo de automação, tomada de decisão. Nós gostaríamos de iniciar com a apresentação de hoje. E para iniciar a apresentação de hoje, queremos ajudar a todos nessa ligação a entender como implementar sistemas de gerenciamento eficiente, como criar controles internos eficazes
para a sua receita e o gerenciamento financeiro, como nós podemos adotar boas práticas em termos de gerenciamento financeiro nas nossas empresas e também, no final dessa ligação, todos devem se sentir confiantes, se sentir que tiveram uma boa exposição sobre isso e sobre como fazer análises e relatórios. Vou tentar fazer com que a apresentação seja bem simples e prática para que todos acompanhem. Eu sei que todos aqui têm um histórico na indústria da moda, eu vou tentar trazer isso de uma forma que vocês possam entender o que eu estou tentando comunicar, porque desta forma você vai realmente poder apreciar o que nós estamos falando nesta ligação, ok? Então, antes de eu iniciar, o que é gerenciamento financeiro? O que é gerenciamento financeiro? Gerenciamento financeiro, na minha opinião, deveria ser uma prática e um processo que você lida com a parte financeira da sua empresa, de uma forma que se torna sustentável para este negócio. E ao ser bem-sucedido, você quer ficar do lado certo da lei. Então, o seu sistema, a ideia de um bom sistema de financeiro é que você vai estar em compliance com as regulamentações do seu país. Deveria fazer parte do DNA de como você conduz o seu negócio como dono de uma empresa. Além disso, se você for bem-sucedido e for compliant por meio desses requisitos regulatórios, e o objetivo aqui, o primeiro é fazer com que o negócio você consiga fazer com que os negócios você seja, a gente te dá uma credibilidade para o negócio. E o último item é que você, como dono de um negócio, que a sua equipe de gerenciamento é tomar decisões de negócios informadas. Tem diferentes elementos. Um dos elementos são as contas a pagar. Quando você fala sobre contas a pagar, é como você paga os seus fornecedores. Uma parte do que nós vamos discutir hoje é esse gerenciamento de despesas. Esse é um aspecto de gerenciamento financeiro. Deixa eu dividir isso para você. Essa é uma coisa que você precisa aprender dessa ligação, que o gerenciamento financeiro é como você lida com o dinheiro que vem, que entra no seu negócio, e o dinheiro que sai do seu negócio. Qual elemento deste processo nós vamos falar aqui? Que faz parte das contas a pagar. Esses são dinheiros que você paga para os seus fornecedores por comprar materiais que você precisa, com os seus produtos e as suas soluções. Além disso, a gente cobre coisas como essa viagem. O que nós vamos falar aqui é sobre como você gerencia, que tipo de sistema você precisa ter estabelecido para poder gerenciar todos esses itens. Esse é um elemento de um sistema de gerenciamento financeiro. Outro elemento está relacionado com contas a receber, ou o que nós chamamos a sua receita. A sua receita é o dinheiro que entra no seu negócio. Quando a gente fala de financeira, quando a gente fala de despesas, é o dinheiro que sai. Quando eu falo sobre receita, é o dinheiro que entra. Em contabilidade, nós chamamos isso de contas a receber. Por exemplo, o invoice para o cliente, como é que você prepara isso? Como que você garante onde você está enviando que você esteja recebendo dinheiro no prazo correto? Nós temos um sistema para gerenciar esse processo como um todo. Outra coisa que eu esqueci de mencionar, quando eu falando sobre isso, é o pagamento que você faz pela sua staff como parte disso.
Você precisa ter um sistema de pagamento para gerenciar isso. Como eu já mencionei, contas a pagar, a gente já falou sobre a questão das despesas, mencionei a questão dos recebíveis, são a receita e outra parte que é muito importante. Pagamento de impostos. Você precisa ter um sistema para poder mostrar mensalmente o que você está pagando como uma empresa. É isso que você precisa pagar da sua receita como uma empresa, são as taxas corporativas. Mencionei 3 elementos: contas a pagar, contas a receber e também impostos. E todos esses itens, eles são muito importantes para nós entendermos esses elementos. Uma vez que nós entendemos esses elementos de gerenciamento financeiro, será que é fácil criar um sistema para gerenciar isso? Uma coisa que eu também preciso mencionar nesta parte é: por que que nós criamos todos esses sistemas? Por que que a gente cria sistemas para a receita? Qual que é o objetivo? O que acontece é, uma vez que você tem todos esses sistemas, você criou uma árvore de dados úteis, dados financeiros úteis. E aí, esses dados é o que você precisa para saber qual que é a sua performance. Você está lá com a sua equipe de gerência todo mês para falar assim: olha, esse dado aqui que a gente conseguiu da parte financeira é aqui onde nós estamos agora. Você não está rodando simplesmente gerindo o seu negócio, mas você tem clareza da sua performance. Você precisa utilizar isso para tomar decisão em diferentes áreas, então, especialmente as decisões operacionais. Como que nós garantimos que a gente tenha isso? E depois a gente tem decisões sobre investir no seu negócio. Você precisa, por exemplo, comprar um computador para sua staff. E onde nós compramos isso? Nós vamos alugar um escritório, por exemplo, precisamos renovar esse espaço, precisamos dar uma cara nova para ele. Isso é investimento. E as decisões financeiras é onde a gente consegue dinheiro para financiar as nossas operações. Quais são as outras obrigações financeiras? Isso é tudo que esse gerenciamento financeiro leva em consideração. Nesse slide, um dos maiores motivos do porquê bons negócios são fantásticos é porque eles têm dificuldade de ter um bom sistema de gerenciamento financeiro. Eu estava falando com uma staff há uns anos falando por que que é importante ter esse sistema. A gente não precisa desses sistemas porque não temos um contador, por exemplo. Então não tem necessidade de nós termos, certo? Esse sistema, existem dois tonos. Uma vez que você tiver isso, existem duas decisões diferentes. Você vai chegar num ponto. Isso é essencial que você tenha diretoria. As pessoas vão dar para você que vai dar direção ao negócio, em algum momento. A segunda decisão que você precisa tomar depois disso, você precisa chegar em um ponto que faz parte do papel que todo dono de negócio precisa ter. Você precisa apontar, você precisa designar um secretário e depois um auditor externo. Isso é muito importante. Todo negócio terá que tomar esta decisão. E uma vez que você fizer isso, um auditor, o que eles vão ver é esse sistema de gerenciamento financeiro para conseguir manter um bom controle das transações. Você consegue ver por que que é tão importante isso? Além disso, que estão aqui coisas que estão na governança financeira, ele está num bom pedestal para um bom sistema de governança. Você não precisa ter um contador antes de você iniciar. A coisa interessante, a coisa boa, que muito está já sendo cuidado,
O que você precisa fazer é se inscrever com um software como esse, baseando nisso. Você não precisa entender gerenciamento financeiro. Você pode começar isso básico para manter um bom nível da sua renda. Essa é a minha resposta aos 50% que diz: nós não precisamos de um sistema de gerenciamento financeiro, porque não temos um contador. Os outros 30% também dizem: nós não começamos a ganhar dinheiro, então vamos definir nosso processo depois de começarmos a ganhar dinheiro. Essa é a diferença de um negócio bem-sucedido e um que dá errado. Ter um bom sistema de gerenciamento financeiro é um ponto essencial. Esses sistemas podem fazer com que a empresa seja muito bem-sucedida. Você precisa ser cuidadoso. Você precisa entender como gerenciar o seu dinheiro, você precisa entender quais são as dinâmicas, e isso vai fazer com que você consiga tirar o seu negócio do chão o mais rápido possível. Precisamos reduzir a habilidade de um, precisamos ter um negócio viável. Para você conseguir fazer isso, você precisa ter essas práticas bem estabelecidas. Nós temos um modelo de negócios, ideias de negócio que nós não precisamos de sistema de gerenciamento. Você pode ter um excelente negócio, que é muito bom. O seu modelo é um grande modelo, enquanto muitas coisas vão ser testadas. Essas estratégias, taxas. Quando isso é testado, a coisa interessante para garantir que você esteja continuamente melhorando o seu produto, sua receita, seus controles internos, é ter esses sistemas que você pode utilizar para checar o seu preço. Será que eu estou utilizando a precificação correta para o meu produto? E você pode tomar essas decisões para olhar os seus números, para conseguir tomar boas decisões. Essa é uma área que eu acredito que todo dono de empresa precisa prestar atenção. Precisamos incorporar isso no seu negócio. Então, nós vamos ter um exercício em grupo. Por favor, me falem no chat. Eu sei que muitos aqui, esse negócio todo, eu gostaria de falar. Que ferramentas você utiliza e por que você selecionou essa ferramenta? Agora eu gostaria de ouvir o que essas pessoas têm a dizer, para elas entenderem o que está sendo utilizado. Por favor, coloquem seus comentários aqui no chat. Muito bom esses comentários. Isso é muito bom a gente conseguir ver as pessoas utilizarem uma combinação de ferramentas diferentes. Já vi Excel,
Eu não vou falar se a ferramenta que você está utilizando é boa ou ruim. Eu vi que as pessoas no chat falam que o motivo pelo qual eles utilizam sistema em particular, porque é fácil, e isso é fantástico, porque a primeira coisa que você tem que checar, que essas coisas são bem importantes. É interessante ver as pessoas utilizar essas diferenças, então minha resposta nesse sentido é, num estágio onde você está se organizando, você talvez não tenha um budget muito grande, um orçamento muito grande. Você pode começar com o que você tiver. O Excel tem diversas vantagens, mas também tem as limitações. Tem as limitações dele. A primeira, ele pode errar porque você está fazendo as coisas manualmente e não é intuitivo. E por intuitivo, eu quero dizer, por exemplo, no seu Excel, você vai por exemplo, compra alguma coisa de 1º de dezembro, é algo bem manual. Por exemplo, nas diferentes categorias de despesa, talvez não vai ser tão intuitivo. Essa é uma da limitação. Estamos construindo um nível bem alto de template de Excel para fazer isso. Existem vários templates que você pode utilizar, mas essa é uma das limitações. O que você faz aqui, eu já vi essa ferramenta, eu vi o motivo pelo qual vocês fazem isso, os meus próprios comentários aqui. E por que você selecionou isso? Vamos olhar para esse slide agora. Acho que a gente pode começar abaixo de 10 no próximo estágio, o que você está fazendo aqui. Estamos fazendo uma combinação aqui de decisões operacionais, decisões de investimento e decisões. Nesse estágio, é aqui onde você precisa ter todos os processos bem alinhados. E nesse estágio, porque você precisa de um certo financiamento. Muitas organizações de negócio, as pessoas estão falando sobre isso. Existem diferentes séries que você precisa. Você tem que ter uma due diligence. Eles querem garantir que tenha um bom sistema de gerenciamento financeiro. Eles não querem ver Excel. Eles não querem ver você utilizar o Excel para conseguir fazer um bom gerenciamento dos seus livros. Isso não vai te dar credibilidade. E o que eu estou falando aqui, que isso é muito importante também pensar, as pessoas com quem você vai estar falando sobre levantamento, para conseguir levantar essa parte financeira, um investimento. E se você tiver todo o dinheiro, então ok. Ele é manual, não é intuitivo. No entanto, você foi muito proficiente em desenvolver um sistema de relatório utilizando o Excel. Motivo pelo qual eu não vou nem incentivar isso é porque ele
não é muito intuitivo e pode fazer você errar, não é muito dinâmico. Então, para mim, se você está utilizando esse software, ele te dá uma boa credibilidade, porque se você gostar ou não, se estiver falando com os investidores, você tem toda essa estrutura para poder receber isso. Você tem a equipe correta para gerenciar o seu negócio. Esses são os critérios que vai ser dado. Ah, se o modelo de negócios é bom, mas se você não tiver a equipe certa e a boa estrutura, você está fazendo essa parte do financiamento, essas decisões operacionais, é muito bom para conseguir acertar, automatizar esse processo sempre que possível. Você não precisa contratar um contador se você não tiver os recursos. Eu já vi alguns. Um profissional, um, um profissional da indústria financeira, eu entendo completamente. Talvez você não tenha, você não consegue automatizar o processo. A gente já viu um software de contabilidade, talvez o que precisa ser feito é gerenciamento de despesas, o processo de conseguir manter um bom. O que você precisa é tirar uma foto. Muitas vezes, uma vez você tira a foto, você faz o upload, ele captura toda a descrição. Já é classificado automaticamente para a categoria correta. E antes de você fazer, você já tem todos os seus registros digitalizados. Eu não vou mencionar o nome de nenhum software, eu não vou fazer marketing para nenhum software específico, mas existem muitos aqui. Para poder automatizar esse processo, é muito importante acertar essas coisas. De 5, 10 anos, às vezes você cresceu muito. Existem duas coisas que vêm à mente. Será que nós estamos expandindo para uma outra localização? Você saiu, por exemplo, de 0 a 10, de 15 a 20, teve um grande crescimento, e esse nível de crescimento você também estará tomando essas decisões operacionais, a parte financeira, suas decisões de investimento. Será que esse é o momento correto para reinvestir se você não fizer as primeiras coisas? A ideia não é você cair em declínio, a ideia é chegar num certo nível, onde você consiga fazer as coisas bem-sucedida e você possa fazer isso. E a ideia é ter o ciclo de cada negócio. Isso é muito importante, porque faz com que esse negócio seja sustentável. É você ter o melhor sistema de gerenciamento financeiro. Não podemos falar sobre isso, é muito importante. A gente precisa falar toda hora. O seu sistema tem que ser muito sólido. É muito importante. Conseguir utilizar a informação que entrou no sistema da forma correta para poder tomar decisão e acelerar. Esse é um dos maiores problemas da startup. Esse é o maior problema. A melhor forma de fazer isso é automatizar esse processo por completo. Este processo não é tão caro.
Isso é muito importante. Se você fizer isso, quais são os benefícios? Dá credibilidade para o seu negócio, para conseguir o financiamento, te dá essa confiança. Quando você fala sobre o seu negócio, para você ter esses números, você tem que ter esse é o budget para esse ano. Em termos de receita, a ideia é gerar $500. Esse é o nosso plano. Quando você tem 10 funcionários, é o que você precisa fazer, é o que nós temos aqui, é fantástico. Te dá essa confiança. Deixa eu ir para o próximo slide agora. Agora, você precisa levar em consideração a necessidade porque você cria esse sistema. E tem todas essas questões, conseguir essa função. Isso é muito importante. Qualquer sistema que você cria, você precisa saber utilizar esse sistema para fazer um planejamento, para projetar. Como que você converte o seu negócio, os seus objetivos, como que você coloca esse número atrás de qualquer plano que você tiver. Essa é uma forma que a gente faz o planejamento. Isso é muito importante para conseguir fazer em termos de direção. É onde nós estamos indo para garantir que nós nos tornemos bem-sucedidos no começo do ano. Esse é o melhor momento para ter o seu planejamento. Nós estamos. Quanta receita você espera gerar? Quanto nós estamos gerando neste ano? O que nós precisamos fazer melhor em termos de planejamento? Você precisa onde tem as suas seus gastos, em termos de funcionário, qual que é o nosso orçamento para local, aluguel de escritórios. Você precisa capturar o seu capex, quais são os detalhes que a gente tem. Isso é muito importante. O seu capex, essas são as suas atividades, seu capex. E o último são as atividades financeiras. Nós vimos também essas, que nós temos $1 milhão para conseguir cobrir essas despesas. De onde vem esse dinheiro? São atividades financeiras. Tentar avaliar como é que a gente consegue financiar para cobrir esse negócio. Estamos desenvolvendo apenas um plano, sem ter a clareza de onde esse financiamento virá. Mas por causa disso, você vai ver eu falando sobre financeiro, operação, e é assim que você toma a decisão. O segundo é, e gastar, pegar todas essas despesas, o motivo pelo qual isso é tão importante, te dá controle do que você está gastando. Aumenta a contabilidade. A, a contabilidade, essa prestação de contas é muito importante.
Seus gastos são importantes, eu já mencionei credibilidade, a questão de você conseguir fazer a prestação de contas, e o último item é um insight de onde o seu capital está sendo utilizado. A gente tem contas a pagar, outro sistema que você precisa levar em consideração são os contos a receber, os invoices, como que você faz isso? Você deixa isso aberto? Você tem documentos financeiros, esses serviços e tudo que você está esperando dos clientes. E te ajuda a desenvolver isso de uma forma simples. Deve fazer parte do seu sistema de gerenciamento financeiro. Como que você faz isso? Isso é o que você está pagando, essas são as opções, é isso que nós estamos pagando para o governo. Quais são os benefícios? Você está do lado de fora, o investidor precisa ver isso. Colocar o dinheiro na empresa que é compliant. Tem o governo, declara o seu capex. Isso te dá uma plataforma muito boa. E também você tem operações eficazes, onde você, quando você tem um sistema que te entrega isso, você precisa ter invoices. A regra aqui, e aí você pode, você pode atrasar pagamentos tanto quanto você quiser para o período onde você tem dinheiro do seu cliente, você pode pagar os seus fornecedores. Imaginar que isso não tenha acontecido? Tem que ter um bom equilíbrio com a sua habilidade de conseguir ter dinheiro e conseguir pagar. Você precisa prestar atenção no que está entrando. Você precisa perceber o que que está saindo até o ponto que você coletou o suficiente. É muito importante para você saber como que você deve conduzir melhor o seu negócio. Tem que ter um bom equilíbrio entre o dinheiro entrando e o dinheiro saindo. Utilizamos isso bastante. Dinheiro entrando, dinheiro saindo. Deixa eu falar o que falamos já sobre, deixa eu comentar sobre sistema de gerenciamento. Essa é uma das coisas que você deveria estar prestando atenção aqui. A pergunta aqui agora é, nós estamos falando sobre isso, como que a gente gerencia? Que tipo de sistema que precisamos criar para isso? Uma equipe bem básica, mesmo que você não automatize o processo, uma coisa que é muito importante para gerenciar isso, você precisa automatizar se você quiser, precisa ter auditoria para tudo. Existe uma boa forma de fazer auditoria. Você tem um voucher de pagamento, esse voucher pode ser feito quando você precisa que um diretor aprove, por exemplo, propósito, a quantidade. Quando você pagar as coisas vai voltar, você vê pelo tudo isso é bem importante para o seu planejamento, e à medida que você está fazendo isso, você transação diferente em 2020, vamos gastar essa quantidade de dinheiro em viagem, então vou colocar aqui.
mas está com relação a fazer previsões, estimativas. Precisa colocar algumas suposições e a melhor forma de fazer isso são seus números históricos, controles financeiros. Por que que isso é muito importante? Isso é muito importante porque por 3 motivos. É importante para operações eficazes, é importante para o compliance, é importante para o gerenciamento. É por isso que você precisa ter um controle financeiro. A melhor forma de saber se você tem um bom controle ou não, você não precisa esperar até alguém tentar fazer com o seu algo engraçado com o seu sistema de gerenciamento financeiro. Seu sistema de gerenciamento financeiro, se alguém tentar fazer algo engraçado, por assim, e o seu sistema consegue capturar isso tão rápido quanto possível, então você pode falar que você tem um bom sistema. Controles, como que você põe bons controles? Vamos analisar aqui, por exemplo, vamos entregar os serviços para os clientes, bens do que é chamado. E aí você faz um invoice para o cliente, a pessoa que é responsável por fazer isso, coloca uma quantidade certa. Um dos motivos que isso acontece é porque o seu sistema de gerenciamento financeiro não está sólido. Porque se fosse sólido, esse sistema de invoicing teria capturado o que foi feito, o que foi entregue para o cliente. O processo de controle vai minimizar qualquer erro operacional. Pode ser algo que você está tentando fazer. Esses são controles. Controle em termos de pagamentos é o que você faz. Como que esse dinheiro vai sair da sua conta? Eu vou dizer algo agora, se você for dono de um negócio, se você for, tudo na organização em termos de finanças, você é o que vai fazer o budget, que vai aprovar isso. Você é a pessoa que faz tudo sozinho. Isso aqui não é um bom sistema de gerenciamento financeiro, na minha opinião. Um sistema tem um bom controle, você tem um elemento de segregação de funções. Isso é muito importante. A pessoa que prepara a requisição é diferente da pessoa que aprova, que é diferente da pessoa que recebe o pagamento. Isso é total segregação, divisão de funções. Um elemento de segregação, de divisão de função. Para fazer com que seja responsável, para ter essa credibilidade e confiança para falar do seu negócio. Então, além de fazer coisas para os investidores, você precisa saber que é uma das suas regras, como um diretor, ter um bom registro. Esse é bom ter bons registros. Queremos reduzir e colocamos o lado correto. O elemento final que é muito importante também, é a análise de performance. Deveria fazer com que você tomasse decisões informadas. Isso é muito importante. Essas decisões informadas têm que fazer com que esse investimento você não pode tomar essas decisões antes de considerar. É muito importante.
ter esses sistemas estabelecidos e no final do mês, final do ano, como nós temos, aqueles que vão lá, estão fazendo o gerente financeiro, gerente de marketing, designer de produto, onde nós estamos em termos de performance, não precisa ser. Isso é o que nós deveríamos fazer agora, porque o ponto final aqui, a ideia é apoiar o crescimento do seu negócio. Gerenciamento financeiro é uma prática, tem que fazer parte do DNA, sobre como nós conduzimos esse negócio internamente. Nós vamos ter a estrutura correta. Vamos para o próximo slide. Próximo slide. Não se preocupem, que eu estou falando muito. Vamos chegar em um momento onde nós vamos fazer muitos exercícios. Eu sei que eu falei nos últimos 45 minutos, mas eu vou ouvir de vocês também. Nós temos uma sessão de grupo de estudos de casos que também vamos olhar. Tudo isso é muito importante para mim, visto que eu entendo tudo isso, depois a gente precisa falar. Temos todas essas coisas. Qual é o template? Quais são? Coloca o seu melhor, coloca você numa uma situação onde você possa se preparar para que todos os stakeholders estejam bem felizes. É o que você tem que manter em mente. Quais são as melhores práticas, então, para gerenciamento financeiro? Eu sempre fico muito feliz de falar sobre este assunto, porque isso faz com que seja muito bom. Onde eu peço que nós vamos revisar, antes de um investidor investir em um negócio, todas essas decisões, nós queremos investir nesse tipo de coisa. Se você tem um sistema que conecta com muito do que eu estou fazendo, que conecta com os investidores e recebe esse dinheiro, tudo o que for necessário. O primeiro é registrar no passado. Eles queriam receber dinheiro na conta pessoal. Você não pode misturar a conta pessoal com a conta da sua empresa. É o que você precisa para incorporar um negócio. A empresa que possa ser processada, é isso que a gente significa com relação à entidade legal. Sally Sulmar, você quer fazer uma pergunta? Eu acho que você pode continuar com a sua sessão. Quando for a sessão de perguntas e respostas, a gente vai chegar nesse momento. Você precisa registrar essa empresa, incorporar essa organização. Quanto mais você tiver esse nome de empresa, essa é uma forma, outra forma de organização que você precisa ter um diretor, você vai ter responsabilidade. E aí existe outra forma de organização que você precisa incorporar em diferentes situações.
Eu mencionei, para esse tipo de negócio, é muito importante ter uma empresa aberta, uma pessoa jurídica. Isso é básico, mas nós vemos em alguns negócios, quando eu estou falando isso baseando-se no fato de como estão, um ponto de vista financeiro. Quando você abre uma conta corporativa, vamos supor que você é o único aprovando o pagamento, fazendo tudo. Eu não sei se você tem um bom gerenciamento financeiro. Você precisa ter uma conta de banco e um gerente. Essa pessoa pode aprovar dessa quantidade a essa quantidade, quando é acima desse valor, por exemplo, US$ 2.000, você precisa da sua assinatura para que isso aconteça, para dar essa aprovação para suas despesas. É isso que o investidor quer ver. Quer se certificar que essa segregação de função exista. Esse é um elemento de controle para garantir que o negócio fique como ele está, como um negócio sustentável. Eu mencionei o planejamento. Eu preciso destacar bastante que isso é muito importante, porque esse é como você volta os seus objetivos. Isso se torna um plano financeiro. Você pode utilizar para um monte de coisas que você tem. Esse sistema, esses processos são práticas que você precisa estabelecer. Isso é muito importante, porque isso é um indicativo dos seus documentos financeiros. O que que é essa governança financeira? É como você coleta essas informações, como você gerencia isso, como que você utiliza isso para analisar performance, crescimento. E eu sempre falo decisões informadas, para conseguir apoiar os negócios. Você precisa checar as suas obrigações de impostos no seu país, na Nigéria, temos autoridades, temos requisições diferentes para isso, mas precisamos prestar atenção. Todos os sistemas, quando você tem esse controle, você apoia esses controles internos, porque existe uma segregação de função, controles internos, é como isso foi aprovado. Por falta de palavra melhor, controles internos, não precisa ser algo extremamente sofisticado, pode ser alguém que é responsável por aprovar coisas específicas. Só apenas uma pergunta. Novamente, estamos incentivando todos nessa ligação a ter uma política escrita. Se as coisas não forem documentadas, seriam 2, 3 páginas, 4 páginas, para falar quais são os seus processos. Ter pelo menos uma política aqui, como a sua parte administrativa e financeira, seus procedimentos, suas políticas, que você pode utilizar para apoiar qualquer sistema que você tenha estabelecido. Para testar alguém que não faz parte do seu negócio, é assim que as coisas são feitas, isso é muito importante. Se for ter essa política certa,
Como que você faz a parte de procurement? As melhores práticas, esta proposta, com as requisições, você se qualifica em números de fornecedores, para você selecionar qual que é o favorito. E a performance financeira é o que já mencionamos. Entrando num novo ano, por exemplo. Isso é muito importante. E eu estou feliz que eu estou compartilhando isso com vocês. Se você tiver a coisa básica, pelo menos os básicos, não será muito difícil ter essa estrutura de gerenciamento financeiro. Então, o próximo, como que você faz as projeções financeiras? Essa é outra coisa que nós vemos. Existe um conceito que nós utilizamos quando a gente faz projeções financeiras. Você está numa indústria de moda que tem um mercado global. E o tamanho disso, vamos ser, digamos que seja 20 bilhões. Quando você estiver fazendo a parte de modelos financeiros, tem várias coisas que você precisa prestar atenção. O primeiro é o mercado que você quer operar. Tamanho do mercado, quais são as suas projeções? Não pode ser realista. Você precisa ver o que que tem no seu mercado disponível. Por exemplo, no Quênia. Qual que é o mercado da Quênia? Qual que é o tamanho da indústria da moda aqui? Por exemplo, dos 5 bilhões globais, Quênia, digamos que seria US$ 1 milhão. E desse US$ 1 milhão, o que que eu consigo alcançar como receita? E esses são os chamados de Serviceable Obtainable Market, ou SOM. Deixa eu ter uma perspectiva que estamos falando isso. Para você fazer todas as suas projeções de receita corretamente, você precisa ter essa abordagem, pensar no tamanho de mercado. E do tamanho de mercado, você precisa identificar um segmento específico. É o tipo de mercado que você pode obter na Quênia, o que entra na sua projeção. Outra forma de fazer isso é a projeção para usar tempo de mercado. Eles usam esse número de usuários versus de clientes que pagam versus esse tipo de informação. Eu tenho certeza, eles podem identificar o usuário total dos seus produtos. Esses usuários que possam pagar pelo seu produto quando você faz a sua projeção de receita. A quantidade de usuários, quando você olha para esses clientes, o cliente que retorna, ele é muito importante, porque eles são aqueles que vão falar sobre a sua empresa para outros clientes, para aumentar a sua base de clientes.
Essa informação simples às vezes são passadas por alto. Isso não está correto aqui. Eu acho que essa habilidade da empresa de conseguir gerar receita. Com essa abordagem, de baixo para cima, você começa a projetar nos próximos 3 anos. E, por exemplo, é assim que você vê isso. Você consegue fazer projeções mais realistas, faz com que o seu negócio seja bem resiliente. E eu vou falar sobre isso nessa apresentação. Algo que é muito importante que eu preciso mencionar, digamos que a melhor receita que queremos gerar para 2023 é US$ 500.000, por exemplo. É fácil. Outra forma de fazermos isso, no melhor dos casos, tiver um caso conservador, você tem o melhor caso. O melhor caso para mim, baseando nesses clientes que nós temos, isso é o que eu tenho visto. Mensalmente estou gerando tantas unidades. Então, mês a mês, o que que eu estimo ser? Uma regra seria, anualmente, você pode dizer 26%. Então, 25%, por exemplo, menos de 12. Daria uma certa porcentagem. Essa é uma das excelentes formas de fazer essa projeção. Se você fizer isso corretamente, essa abordagem de baixo para cima, o que você vai extrapolar aqui é pegar toda a receita potencial, o seu mercado que você pode obter, que você pode alcançar os seus alvos convenientemente. Você pode começar com esse melhor caso, por exemplo, 25%, e agora vamos dividir em 30%. E aí você pode chamar isso de outro caso, pode ser conservador, de 30%, aí você pode ter o melhor caso de crescimento de receita, se você quiser. Mas a coisa mais importante é que você tenha essas diferenças. Essa é uma das lições que eu aprendi durante a pandemia, onde nós vimos muitos negócios expostos, projeções disso. O negócio que nós estamos fazendo, saindo da pandemia, foram resilientes. Resilientes na forma como você faz as projeções de receita, no melhor e do pior caso. Nesse cenário que nós estamos vendo, essa é a minha exposição. Essa é a exposição do negócio. Se você está indo de um caso do pior caso para o melhor caso, é o que nós pretendemos ver. Conseguir projetar a receita do seu negócio utilizando diferentes, mas termos uma posição melhor. Isso é muito dinâmico. Dessa forma, não importa o cenário, você já se selecionou. Isso é olhar para frente, na minha opinião. Então, eu gostaria de mencionar. Outra coisa que eu quero mencionar é: você precisa ter em mente também que a sua receita é uma coisa, você precisa estabelecer o custo para gerar esse lucro. A gente chama de custo direto. A regra aqui, que deveria ser em 30 a 50% dependendo da indústria. Temos todos os materiais, dependendo do que vocês estão fazendo. Para mim, o seu custo direto vai ter um overhead. Mas uma boa forma de fazer
eu diria 30 a 50% você tem para cobrir as suas despesas, isso te dá uma certa margem para o seu para o seu lucro líquido. Para uma startup, ninguém espera que você ganhe muito no início, entre 10 e 15% de lucro líquido, depois de pagar todas as suas despesas, o seu EBITDA, talvez de 5 a 10, você consegue fazer isso dependendo de como for a sua performance. Falando sobre essa abordagem de cima para baixo, como que nós estabelecemos? Como que nós estabelecemos esse tipo de aquisição para um negócio? Eu acho que é onde muitas startups têm dificuldades. Para mim, eu acho que é primeiro passo, quando a gente pensa em estabelecer o que você precisa como um negócio, é primeiro colocar tudo no papel, estabelecer o que que nós queremos alcançar como um negócio. Você precisa ter um bom negócio com a boa estrutura. Pode ser ter uma certa staff, sua equipe de operações. Você coloca um número no custo de funcionário. E qual seria? Quando a gente tem esses funcionários, nós vamos dar um laptop, por exemplo, até talvez o escritório que foi alocado. Nós precisamos colocar, renovar o espaço, conseguir alguns equipamentos, para que a gente tenha muito dos produtos, quais seriam os números aqui também. E o próximo que você precisará fazer, dinheiro para financiar todas essas operações. Temos de estabelecer. A primeira coisa que você precisa fazer, em termos de estabelecer a sua necessidade de financiamento, você pode ver todos esses documentos aí de janeiro, fevereiro, até dezembro. Primeira forma de estabelecer, a gente olha para isso. A primeira forma de iniciar é o seu fluxo de caixa, é a combinação dos dois. Geralmente, o que que a gente leva em consideração? Se é zero, você coloca zero. Qual que é o tipo de dinheiro que a gente espera coletar das nossas dívidas? Se é zero, então é zero. Se você não tiver, se você falar que isso é zero, se você falar que é zero, então é zero. Como que você vai financiar os seus custos? Você vai financiar esses custos por meio de um empréstimo? Primeira coisa a estabelecer, de onde o dinheiro vai sair? Se você não tiver isso, quais seriam os meus gastos em termos de custos de vendas? Se você está iniciando aqui, por exemplo, nós não podemos dizer que nós temos uma projeção em algum lugar. Mas o que esse template está capturando em termos de dinheiro, nós vamos coletar direto para o cliente. Pode ser uma combinação de crédito, pode ser
Você tem essas vendas, você tem crédito, que eu estou colocando aqui. Você fez a sua projeção, nesse ano em especial que eu quero alcançar, estou querendo gerar $1.000 a mês. Mês 3, você tem um bom entendimento de onde o dinheiro virá. Isso precisa entrar aqui. De onde o dinheiro virá. Se for zero, você não tem nem ideia de onde sua receita virá. Tem um trabalho ainda a fazer. Vamos começar o custo de vendas. Para cada receita gerada, teremos algumas expectativas diretas. Queremos entregar isso. Se a gente não tivesse esses custos aqui, não conseguimos gerar essa receita. Isso é chamado de despesas diretas. Para gerar receita, você tem que ter esse custo. Seja lá que você precisar comprar, esse custo precisa. E daí, quando você coloca esse custo, pode ser tão simples quanto ter o potencial para poder entender de um fornecedor qual seria esse custo. Pagamentos online, inscrições, assinaturas. Isso é a habilidade de gerar essa receita. É o que você deveria colocar aqui. Quando você faz essas projeções, você pode começar com o melhor cenário. 10%, 4%. Se você extrapola isso, você coloca no mês 12. Sua projeção tem essa projeção. Está mais relacionado com o fluxo de caixa, um documento, que é bom, porque é ele que fala o que está entrando e o que está acontecendo. O que precisamos prestar atenção nessa perspectiva? Muitas empresas olham para esses investidores para cobrir esses custos. E precisamos desse dinheiro nesse período de tempo. É muito importante para nós sermos capazes de projetar. O que eu tenho um bom entendimento. Estamos tendo clareza de que é a sua exigência de financiamento. Quando você combina, esses são custos que você precisa cobrir. Se você ganha dinheiro ou não ganha dinheiro, são custos que você precisa cobrir. Se você ganhar dinheiro ou não ganhar dinheiro, se dá um bom entendimento de que você está pegando emprestado todo mês. Se no período de 12 meses, quando você tiver tudo isso, você vai saber o que você precisa. Pelos primeiros 12 meses, eu preciso de tanto. Para onde esses custos estão indo, precisamos estabelecer quais tipos de pagamento precisamos ter. Estamos comprando laptops, computadores? Outra coisa que é preciso destacar é a sua compra. Precisamos documentar mensalmente, tipicamente temos alguns pagamentos.
para que você possa capitalizar isso mensalmente. Esse é o meu CAPEX, é uma combinação de todos os passos que vai dar um bom entendimento de todo o financiamento que você precisa por um período específico de tempo. Tendo feito isso, você vai saber qual que é o seu balanço que está aberto, uma combinação da fórmula, de quais são os seus custos, vão dar o seus custos a receber são, e aí você precisa trazer isso para o seu exigências de financiamento. Se eu não quero gerar nenhum tipo de receita aqui, minhas receitas a mês é US$ 50.000, ele vai te dar uma boa ideia de quais são as exigências para o primeiro ano. E além disso, você precisa pagar o custo de desenvolver o produto e tudo mais. Você precisa colocar todos eles no custo de vendas. Pode utilizar esse espaço para fazer isso e vai dar um bom entendimento de quais são, o que é necessário em termos de dinheiro para iniciar. Essas exigências é isso que eu preciso desse momento, é isso que eu preciso pelos próximos 12 mesmo. Para conseguir o equipamento, para ter todas essas despesas, para dar clareza, o que você precisa em termos de financiamento e onde ir, e com quem falar. Então acho que é isso, em termos de fluxo de caixa que estamos estabelecendo. Isso é o que tínhamos no slide anterior, contas a pagar, temos outro custo de material bruto, inventários que você comprou. Nós mencionamos isso quando iniciarmos. Só esse dinheiro, essas contas a pagar, as contas a receber, a gente mencionou isso no slide anterior. Temos todo esse processo, queremos deixar, temos toda a dedução em termos de impostos. Esse pagamento é o que você fez, seus funcionários, também fez pagamentos de impostos para o governo, para essas autoridades, para você ficar do lado certo da lei. Você precisa de um sistema para gerenciar esse inventário. Então, qualquer sistema, se não estiver trabalhando para ajustar, porque o sistema para esse sistema particular, por exemplo, se você começar com esse sistema nos 12 anos desse sistema, você não vai conseguir fazer isso pelos próximos 4 anos. Para cada sistema que você cria, você está criando. Você precisa prestar atenção que para cada sistema você precisa melhorar de forma consistente. Você precisa ter essa habilidade de apoiar. Outra coisa que eu quero mencionar antes de entrar no estudo de caso, porque eu não tenho muito tempo. Esse sistema, toda a maturidade, e a gente quer crescer também. Você precisa ter isso em mente. Também mencionamos, qualquer sistema que você criar precisa refletir um elemento de separação de funções sempre que possível. Isso é muito importante, precisamos ter isso em mente. Para você ter sistemas de gerenciamento financeiro bem sólidos. Queremos responder algumas perguntas, estudos de caso, template.
Agora a próxima parte será perguntas. Pergunta é: quem tem alguma área de gerenciamento financeiro na sua indústria da moda que eles gostariam de melhorar? E depois, se não tiver pergunta aqui no início, eu posso ir para o segundo ponto e eu vou deixar aberto. Se você tiver qualquer área do seu negócio que você gostaria de compartilhar nessa série, você gostaria de melhorar, eu vou dar essa ideia. Quero saber agora de vocês, para nós começarmos, como que nós queremos melhorar as nossas empresas. Já temos comentários aqui na seção de chats, deixa eu ir aqui no chat. Vou ler agora na seção de comentários. Desculpa se eu perdi alguma coisa. Deixa eu ver a primeira pergunta. Você falou que não queria sugerir, no entanto, existem alguns elementos. Na sua opinião profissional, qual você sugeriria que usu- fa- é fácil para um usuário utilizar? Nós estamos aqui para fazer nenhum tipo de plataforma, marketing, eu apenas mencionaria. Outra pergunta já foi mencionada, se você não quiser usar o Excel, nós vimos, vocês já mencionaram também, nós vimos aqui Zoho, nós queremos gerenciar os seus registros financeiros. Zoho seria um deles. Você pode checar o Zoho Books, isso é possível. E existe QuickBooks. QuickBooks estão aqui. Temos várias ferramentas aqui para você gerenciar seus registros e fazer automatizar este processo. Isso é utilizado na indústria. Eles são fáceis de serem utilizados e são bem baratos. Você pode checar. Eu gosto disso, o inventário, na minha opinião. Você utiliza para produzir os seus produtos. Eu acho que essa é uma área. Temos um sistema para gerenciar esse inventário. Como foi mencionado, eu sei que tem um recurso. Também queremos checar o QuickBooks, QuickBooks e a Azure. Eles são bem fáceis de utilizar e eles gerenciam todas as coisas que vocês mencionaram. Eu gostaria de dizer também que deveríamos implementar em termos de inventário é que você tem que fazer uma conta periódica do seu inventário. Isso é algo que deve ser feito. Isso a gente precisa, é melhor para fazer auditorias internas mensalmente, se você estabeleceu isso, para o inventários. O que foi utilizado nesses sistemas para, em termos de uso, nós temos o inventário para diferentes projeções. Vamos lá, Baque. Eu tenho 3 minutos e aí a gente nem cobriu o estudo de casa ainda. O estudo de casa é muito importante para mim, então a gente vai ter mais tempo, 5, 10 minutos. Vamos aumentar a aula 10 minutos, que nós vamos fazer todas as perguntas, vão ser colocadas no chat, serão enviadas para você acessar com os participantes.
para ter esse estudo de caso, ok? Pedimos desculpas. Peço desculpa, eu acho que não temos muito tempo para eu vir falar disso. Eu posso falar disso o dia todo e eu não vou nem me cansar. Nós temos 1h30, então eu gostaria de respeitar o tempo para que eu não fale também. O que nós vemos no negócio? Nós falamos sobre processos manuais, qual tipo de questões essa empresa tem? E o que que você acha que a empresa está faltando? Olhe para o chat, existe muito insight aqui. Eu quero que vocês olhem. Analisem, por favor. E vocês podem analisar. O que você acha que está errado em termos de contas recebíveis? Não tem resposta certa ou errada. É importante para eu utilizar. Só uma ideia do que vocês acham. Que tipo de estrutura você acha? São os comentários da seção de como necessidade de previsão, gerenciamento financeiro, não tem estratégia, não teria crescimento nessa taxa, uns falaram gerenciamento. Para fazer essa previsão, eles precisam auditoria profissional, uma pessoa falou. O negócio não está viável ainda, já que eles estão gastando mais do que eles estão gerando. Alguém falou falta de gerenciamento de custo, o planejamento financeiro é ruim, está em 2%. Eles deveriam ser mais compliant. Não tem um bom equilíbrio entre o que está entrando e o que está saindo. Elas estão entrando mais tempo, mais pagar do que a receber. Muito obrigada. Eu acho que um que se conectou comigo, a pessoa que mencionou com relação a 2%, planejamento, planejamento financeiro. Eu preciso dar realmente parabéns para todos. Mostra que neste curso deu muito certo. O problema aqui é que não reflete. Se nós analisarmos gastar muito tempo, com que porcentagem nós temos, não consigo ver a porcentagem. Colocar todos esses processos, o que é iniciar e aprovar as despesas. Não esqueçam-se, todo esse sistema, temos todo um gerenciamento. Vamos gastando menos tempo nesse planejamento financeiro, que é muito importante. E até planejamento financeiro, essa análise, é onde você analisa quando você consegue insight para gerenciar a sua performance.
por causa desses sistemas, estão gerenciando. Se você estiver usando o Excel, peço desculpas, é onde você está atualmente. Se você ainda está utilizando Excel para sua ferramenta de gerenciamento, é o que você está automaticamente. Você está gastando tempo demais. Imagina se isso não pudesse ser reduzido a menos de 2%. A equipe pode se, o time pode se organizar mais, planejamento financeiro, que destaca onde que nós alocamos recursos, é o que nós estamos fazendo, onde nós estamos indo bem, não estamos indo bem, qualquer sistema que queremos criar, é um sistema onde tem essa operação, reduzir essas atividades de forma automatizada. Nós vamos gastar 2 ou 10% do tempo para aprovar, porque todo mundo vai entrar na plataforma, solicitar este pagamento, eles entram para você para aprovar, tão pouco tem sido gasto nesse gerenciamento. Você automatiza esse processo, essa equipe financeira te ajuda a se concentrar de onde está vindo o dinheiro. Se você vai fazer de forma objetiva, é isso que nós precisamos fazer. A maior parte, para mim, é um sistema de gerenciamento estratégico, esse é o mais importante, este é o papel que qualquer profissional você engaja.